Olá pessoal, tudo bem? Estamos para mais um episódio do Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas, sempre com um papo direto, porém focado no empreendedor da nossa região. Eu, Danilo Lopes, setor comercial aqui da casa, Stênio Firmino da Honra Filmes na nossa transmissão. Infelizmente, estamos sem a Bárbara Pérez aqui, nosso suporte jornalístico, mas em breve ela estará conosco. E mais uma vez, Alessandro Precinotti, Isso aí. consultor Sim Comércio, parceiro Sim Comércio. É isso aí, bom dia, pessoal. Para a gente falar, Alessandro, novamente sobre um tema que eu acho super relevante. E aí, antes de você entrar, porque você nem sabe ainda direito esse tema, o Pod Empresa ele é assim, a gente define um tema e senta a lenha. Alessandro, mais uma vez, a questão do atendimento me chama atenção. E quando eu falo me chama atenção é porque aconteceu comigo mesmo, né? São fatos reais. Vou citar alguns, até mesmo para vocês empresários terem conhecimento de como anda, de repente, aquele empresário que não está tão focado na operação ali, se aproximar um pouco mais, porque pode estar acontecendo alguma coisa. E aí, antes, né, de falar isso tudo, eu vou dizer uma coisa. Está muito fácil fidelizar seu cliente. Está muito fácil conquistar seu cliente. Por quê? O atendimento em geral não anda bom. Na minha opinião, não anda bom. E vou citar alguns exemplos. Saindo agora, semana passada, peguei minhas filhas, a gente tá indo para casa e aí, normalmente, toda sexta-feira a gente passa para comprar uma batatinha. Não vou citar a marca, né? Mas tem uma relevância muito grande, né? Uma franquia muito expressiva, né? De fast food. E a gente passa no drive-in para pegar a famosa batatinha, que não é barata, hein? 2 batatinhas grandes, gastei 38 e pouquinho, R$ 38 em 2. E aí, entramos, a gente para ali no primeiro atendimento e houve uma demora, pegou o meu pedido, cheguei na cabine. Qual foi o seu pedido mesmo? O que o senhor pediu? Aí eu pedi, tudo bem, até aí tranquilo, tudo bem, pedi. E enquanto eu estava sendo atendido por ela, uma conversa paralela. Até aí, também tudo bem, né? E assim, não era a conversa da rotina ali, né, de trabalho. Era uma conversa totalmente particular, mas tudo bem. E aí, fiz o pedido, realizei o pagamento, fui para a próxima cabine. A pessoa quase nem olhou pra gente. Na hora, eu e minha esposa, a gente se olhou assim, falou assim, nossa, que estranho, né? E aí eu coloquei até, saímos e vida que segue. Vida que segue, a gente não, né? Esse foi um ponto. Um outro exemplo, aniversário da minha filha, eu precisava comprar 50 mini-médias. Você presenciou esse atendimento. E aí eu entrei em contato, gente, por telefone. Na hora que a pessoa me atendeu, falou assim, pede pelo WhatsApp. Tá bom, vou falar pelo WhatsApp. Fui lá, falei pelo WhatsApp. Me identifiquei, já tinha... Eu, como sempre, né, mando todas as informações do que eu tô precisando. E houve uma demora já muito grande no primeiro atendimento. E aí, fui atendido, voltou a informação para mim, eu já tinha passado, repeti novamente, né, e não fui atendido. Eu não fui atendido. Nesse meio tempo, eu entrei em contato por telefone com uma outra empresa, a empresa me atendeu, na verdade, só me pediu para eu ligar 5 minutos depois, porque a pessoa responsável estava ocupada, super, né, também, dentro
retornei, me atendeu, comprei, paguei, acabou o assunto, resolvi, só mandei uma mensagem para ela. Ela, depois de muito tempo, entrou em contato comigo. Falei assim, ó, agradeço, tal, dei um feedback quanto ao atendimento, mas eu já comprei, já resolvi. A minha esposa entrou em contato, ela tá mudando de endereço comercial, tá tratando da parte de reforma. E aí ela precisava entrar em contato com uma empresa de refrigeração para alguém ir lá fazer um atendimento, pedindo, pelo amor de Deus, vamos lá comigo fazer uma... Ela entrou em contato, aí a pessoa falou assim, você precisa ligar pro técnico. Passou o telefone do técnico. Eu falei assim, gente, mas peraí, por que não pede pro técnico entrar em contato comigo? Esse foi um ponto. Nessa mesma tratativa, foram lá, não sou eu, é uma outra pessoa, é outro dia. Alessandro, e aí você também presenciou um atendimento que eu fiz, que foi um atendimento super normal para um rapaz que estava com uma restrição, e depois eu comuniquei ele, né, que a gente já tinha resolvido e tudo mais, e ele me agradeceu de uma forma como se eu tivesse feito uma coisa do outro mundo, sendo que foi um atendimento normal. Eu atendi ele, dei atenção, ouvi, entrei em contato, resolvi o problema, comuniquei, e ele falou assim, Danilo, você foi 10. Onde que as empresas estão errando em treinamento ou para isso tá acontecendo com tanta frequência? Tu consegue, sabe, ajudar a gente nesse... Na verdade é assim, Danilo, você colocou da situação das suas filhas, depois o caso lá dos mini pães, depois da empresa da sua esposa, de refrigeração, enfim, desse caso que você fez um atendimento que a princípio você falou que foi normal, que chamou a atenção da pessoa. Então, a gente vê que a cada dia que passa, independentemente de segmento, as pessoas se preocupam muito em vender, né? A concorrência está aí e acaba se esquecendo que é algo que é o principal, que é o chamariz e a porta aberta para o seu negócio, né? Então, vai muito o que a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas. Então, às vezes, nós seres humanos, às vezes está naquele dia lá, assim, não está bem por algum motivo. Pode acontecer, tá? Só que cabe também o próprio gestor, seja ele que tenha um funcionário ou gerente, não importa o segmento, fazer esse mapeamento. Então, vamos supor, pelo WhatsApp, né, que você comprou na segunda ou terceira empresa. A primeira, ela deixou você a ver navios, né, enfim. Então, cabe àquele gestor estar acompanhando. Às vezes, fazer até um cliente oculto, que a gente costuma falar. Né? O que é o cliente oculto? Você manda uma mensagem como você fosse um cliente, para ver como é que é o atendimento, como que é a demora, e mesmo sendo já respondendo no prazo rápido ali, como que é esse atendimento? Se está dentro dos padrões, se você passou ok. Pessoalmente, é a mesma coisa. Às vezes é um atendimento frio, como você foi lá comprar as batatinhas, a pessoa nem ela fez um atendimento que para ela que é normal, só que nós consumidores não é normal, não é assim que funciona. Nós somos, ao mesmo tempo você tem uma empresa, mas também você é consumidor. E eu lembrei da que estava falando esses dias, onde no ano passado, só aqui na Baixada Santista, mais de 14 mil CNPJs abertos, ok, pô, maravilha, por mais que ele sabe que o Brasil é o país do empreendedorismo, só que, Danilo, você sabe que em contrapartida dessas 14 mil, 50% fecharam as portas. E quais são os motivos? Mais de 60%, né, se eu não me engano, eu vou falar se é 60%, enfim, mais de 60%, é por causa do atendimento. Então, assim, aí o que acontece? O próprio empreendedor, ele vê lá, passando por situações, teve que fechar a empresa. Aí, não, é o financeiro, não, é o governo, não. Se você parar, pensar, analisar, é o atendimento, porque nesse período que você ficou 3, 6 meses, não sei o tempo com as portas abertas, quantas empresas você atendeu? Seja ela online ou offline. E quantas que você vendeu? E por que? E as que você não vendeu? Como é que foi? Então, fazer esse mapeamento também, as pessoas não veem isso, infelizmente. E por isso que um pequeno diferencial, Danilo, que a empresa se preocupar com o atendimento, ela já sai na frente.
um treinamento, faz parte, tem que fazer. Por mais que eu, Com Alessandro... uma certa rotina? Exatamente, porque por mais que eu, Alessandro, fui treinado hoje, ok. Então, essa semana, esse mês, legal. Só que se eu não tiver essa reciclagem, esse acompanhamento, vai esfriar, não tem como. Nós somos seres humanos, não tem como. E aí, quando você fala de treinamento, você vai fazer um treinamento sobre atendimento. Mas homem, mulher, público 60 a mais, pessoas com necessidades especiais. Para cada tipo de pessoa, você precisa ter, às vezes, uma abordagem ou um cuidado diferente. E não é o que a gente percebe. Não vamos generalizar. Sim. Mas, para você ver dentro... eu vou fazer um treinamento sobre atendimento. E aí, esse treinamento de atendimento, você não se atualiza. Então, assim, só para você ver que são poucas, né, você conta nos dedos o que você já pode começar. E depois disso, com certeza, tem muitas outras coisas que você pode agregar no teu conhecimento referente a atendimento. E aí, uma coisa liga a outra, né? Não vamos sair, por enquanto, da parte de atendimento, mas e tem o pós, né? Exatamente. Também. E continua me chamando muita a atenção, né? Essa parte do atendimento. A gente já fez um episódio onde falamos sobre atendimento, a gente tenta fazer treinamentos, né, sobre atendimento, mas a gente percebe que continua essa deficiência. As empresas não se preocupam, essa é a realidade. E é um assunto que, Danilo, nós vamos estar gravando vários, isso é fato, que não tem como. Né? Nós já gravamos alguns outros, estamos gravando esse hoje, entre outros que vai aparecer, porque são situações diárias que a gente vai se deparar. E por mais que a gente faz o convite, a gente vai nas empresas, vai ter um treinamento, vai ter um episódio assim, vai ter algo específico. No momento ali, eles até mostram interesse, só que acabam não vendo, não se interessa, vamos fazer uma consultoria, vamos ver como é que tá. Não, infelizmente. E aí acaba caindo naquele ciclo de eu não estou vendendo. Aí acaba culpando algo externo, e não é, e tá lá dentro, tá lá na frente da pessoa e ela não consegue enxergar. Por mais que você fala, às vezes até mostra, por isso que eu vou estar sempre falando. Infelizmente, são poucas empresas que se preocupam com isso e vai sair na frente. E aí cabe aquela parte do pós-venda. Se você não faz um atendimento bom, e mesmo assim o cliente acaba comprando por uma necessidade para resolver uma dor, mas ela viu que não foi bem atendida, na hora que a empresa vai fazer pós-venda, esquece, que ela não vai voltar mais. Ela vai procurar um outro concorrente, porque isso marca. Só fazendo um contraponto, né? Não é a intenção, mas assim, você depois, quando você analisa a situação no geral, esse cliente que eu fiz o atendimento, e não estou dizendo que tipo, aqui o Sincomércio, a gente já melhorou muito a questão do atendimento, podem olhar o Google, as avaliações, né? A gente trabalha incansavelmente para sempre fazer um atendimento, né? E vai ter cliente ou outro que, claro, às vezes até a própria situação a gente não vai conseguir atender da melhor maneira, mas a gente sempre vai fazer o possível para que ele saia satisfeito. Então, assim, aqui internamente eu prezo um atendimento de respeito, né, com qualidade, né, bem, às vezes bem particular mesmo. E, né, eu atendi, depois fazendo aquela, né, quem é essa pessoa? Né? Quem é essa pessoa? Ele é empresário. Ele veio aqui como consumidor, resolver um problema particular, né? Só que aqui eu trato com empresários, eu vendo produtos empresários, a gente tem serviços do Sincomércio para empresários. E ele é empresário. Exatamente. E aí, depois, né, disso, tem o dever de casa. Ele é um empresário, vamos identificar, vamos trazer ele para dentro da base de dados de contatos, criar um relacionamento para ele utilizar. Exatamente. Então, assim, de um atendimento, né, do cartão de visita que a gente fez ali, isso te abre portas para você fazer mais relacionamentos, né, fazer mais vendas, de repente, até mesmo comprar desse empresário, né? Então, assim, uma coisa liga a outra. E
ainda muitas empresas patinam nessa questão que é do atendimento. E uma venda, ele acaba sendo essa pessoa um vendedor para o seu negócio, porque ele vai acabar disseminando, vai falando como é que foi atendido. Isso faz parte. Você compra um produto, um serviço na qual você foi bem atendido, além de resolver seja a sua dor ou desejo, no momento onde você, no dia a dia, você vai acabar divulgando aquela empresa. Já é um bom sinal. E como você falou do Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio é um termômetro realmente para você saber, até para você mapear também como é que está em relação à sua empresa, os seus funcionários, né? Quando a empresa solicita. Você comentou algo que faz sentido. Muitas empresas não têm o Google Meu Negócio. Tá? Não é só o fato de você divulgar o seu negócio, mas é uma ferramenta, um mecanismo onde você vai tirar algumas informações. Então, você solicita avaliação, o cliente vai colocar lá. Ó, nos avalie, né? O que você achou, o que podia melhorar, enfim. E aí o cliente ele vai colocar algumas observações onde você vai analisar, onde se fez sentido ou não. Olha, gostei, mas podia melhorar aqui e ali. Aí você dá o retorno, dá o feedback, porque nada é 100%. A gente procura sempre caminhar. A empresa tem que estar sempre caminhando para, né, atender da melhor forma possível. Mas algo que foi pontuado ali, olha, eu gostei, tudo, mas demorou um pouco nisso, demorou aquilo, ó, podia melhorar aqui e ali, ok. Então você vai mapear e apresenta para os seus colaboradores. E dá devolutiva, olha, nós fizemos isso, ou seja, é um ciclo. Porque se você não faz, a gente fala o Google Meu Negócio como uma ferramenta, mas também no dia a dia, às vezes tem empresas que são poucas, que passam um tempo e entra até em contato com o cliente. Não saber, não só se o produto ou serviço atendeu a expectativa, mas também em relação ao atendimento. Podemos te mandar uma ficha, podemos te mandar algum questionário, alguma informação, nos ajuda, né? A gente quer saber os pontos que nós podemos melhorar. E, infelizmente, Danilo, são poucas empresas que se preocupam com isso. Para os empresários que têm dúvida se está fazendo um bom atendimento ou não, eu diria, você manda avaliação, porque se você tem receio de mandar avaliação para o seu cliente, né, quanto ao seu atendimento, quanto ao produto, quanto ao, né, a compra no geral, quanto ao ambiente, você sabe, você só não quer dar o braço a torcer, mas você sabe que alguma coisa não está 100%. Então, se você está parando para pensar agora, eu não mando com receio de ouvir uma reclamação, você já tem que mudar, você já tem que rever a sua operação, né? E investir numa qualificação, né? No melhor perfil do teu funcionário, né? Do teu vendedor, do teu atendente, para mudar essa situação. Então, já fica esse sinal de alerta. E também, eu lembrei de um caso, você sabe, a gente estava, então, uns 2 meses atrás, a gente estava vendo o Google Meu Negócio de uma empresa, Sim, onde teve avaliações positivas, e nas avaliações positivas não teve a resposta para o cliente. E nas avaliações negativas, a empresa respondeu de uma maneira ríspida. Ou seja, não é assim. Então tem que ver, tá certo? Não tá? Não era um caso isolado, né? Vários. Não era um caso isolado. Então, assim, tinha alguma coisa de muito estranho acontecendo, e mesmo assim, tudo bem que aí a gente ainda não conseguiu identificar se era o próprio empresário ou se era algum funcionário respondendo daquela forma. Mas depois a gente apurou que eles deram uma amornada nas respostas, né? Porque realmente estava ficando muito estranho. Muita evidência. Feio também, exatamente. Né? E então, Alessandro, além do treinamento, além da visão mais próxima do empresário e do empreendedor, um outro tipo de ação que ele poderia fazer para mudar rapidamente essa questão? Você consegue... Danilo, uma coisa assim que eu observo, e até para uma cliente, né? A gente estava conversando, tá assim, criar ações. Então, como eu falei, você tem um colaborador, ou 2, ou 3 colaboradores, seja ali atendendo o seu futuro cliente, seja online ou offline. São seres humanos, emoções. Por mais que você passe um treinamento, algumas ações específicas,
para que aquele colaborador possa entender a importância, né, vestir a camisa da empresa, é você criar ações internas para motivar aquele colaborador. Porque quando você tem uma equipe motivada, consequentemente, a tendência é você ter bons resultados. Então, isso mais do que comprovado e teve resultado. Você cria ações internas, seja motivar, de repente, premiações, seja através de um comissionamento, outro tipo de prêmios, ou até fazer integrações com seus colaboradores, né? Por que pareça, isso traz resultado, porque você acaba conhecendo mais sua equipe, você tem aquele momento de, entre aspas, de lazer, seja por 2 horas, 3 horas, até um dia, onde uma cliente, ela fez isso, ela contratou lá 2 freelance e pegou a equipe dela e foi passar um dia fora no lugar, né, com uma um churrasco, piscina e tal. E ela viu que isso melhorou mesmo, motiva, a pessoa chega no dia seguinte diferente, pô, que legal, ou seja, você tem mais ânimo. Queira não, isso realmente traz muita diferença. Então, assim, não é só o treinamento. O treinamento é crucial, é fundamental, e não só para num treinamento. Você fazer esporadicamente, você tem que estar sempre reciclando. E também, em contrapartida, criar ações. Às vezes você pega o colaborador, eu quero passar o dia, área comercial, passar um dia contigo, é área interna, vamos almoçar junto, vamos isso. E aí o que acontece? Você vai também criando uma conexão, Danilo, onde você vai conhecendo mais colaborador. Aí vai, olha só como uma coisa puxa a outra. Aí vai o papel não de dono do negócio, de gestor de negócio, de você ser empreendedor. Porque se você tem 2, 3 colaboradores, são pessoas diferentes que pensam diferente. Porém, na mesma função ali de atendimento, pensa diferente. Um é solteiro, outro é casal, é filho e tal. Então, às vezes, chega a pessoa da casa, então assim, você vai conhecer, então você vai, pô, com esse eu vou lidar dessa forma, com esse eu vou lidar. Ou seja, o próprio gestor tem que buscar também o seu autoconhecimento e saber lidar com pessoas, para que essas pessoas bem treinadas, administradas, motivadas, possam estar... Percebe que algo puxa... O que você está dizendo é que até o empresário precisa se atualizar, né, com treinamentos, para cada vez mais gerir melhor. Exatamente, porque, Danilo, você pode vender o melhor produto, pode vender a Coca-Cola no deserto, meu amigo. Se você não souber gerir, não vai vender, vai patinar. E por isso que, às vezes, a concorrência, aí você começa a olhar para a grama do vizinho sem olhar internamente. É por isso que eu digo que fidelizar e conquistar seu cliente está muito fácil hoje em dia. Exatamente. Porque muitas empresas não estão fazendo o dever de casa, que é o mínimo, que é atender com decência o seu cliente. E aí, até aproveitando, antes que eu esqueça, Danilo, puxando um pouquinho o gancho, quando a empresa, Alessandro, eu quero fazer marketing digital para o meu negócio. Como é que funciona? É assim e tal, vamos conversar. Antes de tudo, foi até uma falha minha de anos atrás, aí você vai aprendendo. Corrigiu? Né? Você Sim, corrige o percurso. Então, antes de começar, quem que vai atender? É online? Afinal, como que é? Como é que chega? Explica. Vamos supor, eu sou o cliente, eu cheguei, como que é? Porque eu posso ser o top das galáxias, posso levar um monte de lead para você. Se a sua equipe, ou que seja até você mesmo, às vezes a própria pessoa está ali, não tiver um bom atendimento, você não vai vender, e aí acaba, pô, você não está chegando lead qualificado. Eu vou, tá chegando, só que você não está sabendo segurar, atender bem para vender. Então, converter, né? Exatamente, converter em vendas, gerar conversão, Danilo. Então, percebe que é algo que um puxa o outro. Isso, atendimento é crucial para qualquer negócio. Isso aí. Empresário, se você gostou desse papo, curta esse vídeo, compartilhe, porque mais episódios desses virão, porque o tema atendimento ele é muito amplo e nos próximos a gente vai trazer algo mais específico, né? Vamos falar especificamente sobre o atendimento no digital, no WhatsApp, presencial, públicos. Isso. Então, ajude esse canal a crescer, curta mais uma vez, compartilha. E esse foi o Pod Empresa, podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Até a próxima.